Paz, irmãos. Gostaria de trazer uma breve reflexão aos irmãos, algo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Reflexão essa que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar Morto, da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Estamos passando um momento muito difícil da nossa história. Com certeza, esse momento ele vai marcar essa geração. Daqui a algum tempo nós vamos poder falar muitas coisas. Talvez vamos falar isso a filhos, a netos, a outras pessoas, conversando. Mas enquanto estamos neste momento, nós vemos que muitas coisas têm sido faladas, têm sido proclamadas, têm sido faladas tanto em rádio, televisão, têm sido mostradas em jornais, internet, mídias sociais. E isso tem provocado sentimentos diversos em muitas pessoas. Alguns têm estado como uma rocha, irredutíveis, dizendo que esse problema não tem nada a ver com elas. Outros já assumiram que o vírus está batendo a sua porta e que se ela simplesmente olhar pela janela, ela vai pegar e isso vai ser algo terrível, vai ser algo que vai exterminar. Outros até mesmo, eu tenho ouvido, que estão já acreditando que daqui a pouco o mundo vai se acabar, que vai acabar com a face, a geração humana na Terra. Mas tanto para um lado como para o outro, isso é prejudicial. É prejudicial porque nós vemos pessoas sem medo algum da situação e outras tremendamente apavoradas, saindo do seu normal, e isto tem causado brigas, guerras. Eu tenho visto muita coisa nesses dias. E eu gostaria que nós pudéssemos aprender um pouco com o que Josafá está falando aqui, o que o livro de Crônicas está trazendo para nós. Nós vemos que Josafá, ele é avisado que uma grande multidão, um grande exército vem contra ele. E no capítulo 20, verso 3, mostra que Josafá teve medo. O interessante é pensar que, apesar de nós acharmos que de repente Josafá teve medo daquela grande multidão, Josafá tinha um medo maior, que aquela multidão fosse sim a vara de Deus para punir a Judá. Porque ele sabia que em diversos momentos Judá havia se afastado do Senhor, havia aberto mão do convívio com Deus, e isto fizeram com que eles entrassem em caminhos tortuosos. Josafá vem a buscar ao Senhor porque ele queria que, antes de tudo, entender se aquilo não era algo que Deus havia enviado para puni-los pelas suas transgressões. Josafá teve medo em seu coração, e ter medo não é algo que você possa falar que não tem valor. Nós temos receio, nós temos medo por algumas coisas. Nós tememos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos, mas o medo não pode dominar a nós. O medo não pode ser um fator que venha nos dominar e nos prender a tal ponto que nós ficamos engessados, sem poder fazer nada. Este medo, ele teve algo em especial. Em vez desse medo terem congelado ou petrificado aquelas pessoas,
a Bíblia diz que Josafá, ele se levanta, ele apregoa um jejum e ele pede que todos venham a orar. Mas não somente isso. A Bíblia diz que pessoas vieram para ajudar, para orar também. Ou seja, aquela situação se tornou como algo que veio a trazer um reavivamento naquela terra. O medo não deve nos dominar. Ele deve nos fazer olhar para o Senhor. Ele deve nos fazer olhar para aquele que é poderoso para guardar a nossa vida e nos livrar, ou não. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a nossa confiança não está no que os médicos podem fazer, no que homens podem ter de sabedoria e vencerem todas as coisas. Josafá tinha um grande exército. Josafá tinha um exército habilitado e poderoso para combater aquelas pessoas. Mas Josafá, ele preferiu confiar no Senhor. O verso 11 deste mesmo capítulo diz assim: E eis que eles estão tão recompensados assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, eu quero convidá-los para que este seja um fator a levá-los para mais próximos do Senhor. Não fixe seus olhos, não coloque seus olhos de tal forma presos que você só consiga ouvir o que os médicos têm a dizer, o que os políticos têm a dizer, o que o corpo deste mundo tem a dizer, o que as mídias sociais têm a dizer. Volte-se para o Senhor e veja o que o Senhor tem a dizer com relação a essa situação. Porque a nossa salvação, a nossa liberdade, a cura, ela não está em homens, ela está no Senhor. Se nós confiarmos no Senhor e nos erguermos ou nos prostrarmos ante a Ele e falarmos: Senhor, os nossos olhos estão em Ti, Deus erguerá a sua mão e dará a solução para esta causa. Não sei qual vai ser a solução para isso, porque isso está em Deus. Mas a minha fé está que Deus, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Assim como diz o Salmo 46, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Assim deve estar o nosso coração, no Senhor. Volte-se os seus olhos para Ele. Deixe Deus ser o guia para você. Não entregue esse controle a outras pessoas. Não entregue esse controle ao medo. Não entregue a sua vida, esse controle, a pessoas que não têm a resposta. A Bíblia diz que o homem traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Confie no Senhor. Não se deixe dominar pelo medo. Não escute as vozes que têm dito por aí, as vozes que têm apregoado a destruição, o medo, a intolerância. Foque no Senhor, porque Ele tem a solução para tudo isso. Não se deixe dominar pelo medo. Seja dominado pelo Senhor, porque Ele é suficiente para ser a solução para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, soberano, eterno Pai, Deus da glória, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, gostaria de colocá-la, Pai, neste momento,
a vida de cada irmão, de cada irmã que está ao alcance da minha voz, ó Deus, e deste vídeo. Senhor, venha guardar os seus corações, Pai. Que o medo não venha ser senhor de suas vidas. Que o Senhor, ó Pai, venha animá-los, ó Deus, dar confiança. Que eles possam reconhecer que o Senhor é o nosso socorro bem presente, Pai. Tu és a nossa fortaleza. Que nada, ó Deus, acontece se não for, ó Deus, pela Tua vontade, Senhor. Tudo está debaixo do Teu domínio. O Senhor está controlando todas as coisas. E o Senhor tem programado o melhor para cada um de nós. Senhor, que possamos estar firmes, Pai, inabaláveis. E que possamos sair, ó Pai, deste momento fortalecidos e melhores do que nós entramos, ó Pai. Nós colocamos, ó Deus, tudo isso em Tuas mãos, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, presencial ou online. Deus fará o melhor.